Oi, gente! Saudações a todos os ouvintes que se conectam com o Viveração Podcast. Neste espaço acolhedor e empoderador, mergulhamos fundo em conversas importantes sobre saúde, sexualidade e cidadania na rica tapeçaria da comunidade LGBTQIA+. Hoje, juntos, vamos explorar um tópico crucial no episódio de hoje: sexo químico e autocuidado. Antes de seguirmos adiante, vamos refletir sobre o significado do autocuidado. O autocuidado envolve a arte de criar e manter nosso próprio bem-estar físico, mental e emocional, mesmo quando enfrentamos desafios da sociedade. É uma resistência ativa aos padrões que tentam nos definir. E à medida que desbravamos o terreno do chemsex, o que pode também ser chamado de sexo químico, deparamos-nos com uma realidade complexa. O termo refere-se ao uso de substâncias químicas em contextos sexuais, uma intersecção onde prazer e risco se entrelaçam. Contudo, é essencial entender que o chemsex transcende o ato em si, englobando debate sobre saúde física e mental, bem como questões de consentimento. No entanto, nossos ouvidos estarão atentos à voz da redução de danos, uma abordagem vital. A redução de danos reconhece que, enquanto o ideal é sempre escolher o caminho mais seguro, nem sempre isso é possível. Portanto, foca em minimizar os danos associados ao uso de substâncias com informação e apoio. Você já conhecia esse termo? A importância da redução de danos no chemsex reside em promover informações e cuidados que minimizem riscos à saúde, sendo essencial abordar esse tema para garantir a segurança e o bem-estar na intersecção entre substâncias químicas e sexualidade. A discussão, ainda limitada sobre redução de danos no uso de substâncias químicas no Brasil, nos lembra da necessidade de ampliar conscientização e diálogo para garantir a segurança e saúde das pessoas em contextos de diversidade sexual. E agora, queridos amigos, uma notícia empolgante que tem o poder de transformar nossa jornada em algo ainda mais grandioso. O Coletivo Viveração, um movimento dedicado à promoção da saúde integral por meio da educação e informação, está em busca da sua formalização como uma organização da sociedade civil. E aqui está a grande virada. Convidamos você a contribuir financeiramente para tornar esse sonho uma realidade. Já conseguimos alcançar 21,9% da nossa meta. Cada contribuição nos ajuda a caminhar mais perto de transformar esse podcast em uma ONG, fortalecendo ainda mais nossa missão de saúde e diversidade. Queremos lembrar que cada doação é uma afirmação de apoio ao espaço seguro que criamos juntos. Pois então, entre lá no Apoia-se, apoia.c/coletivo, ou use nossa chave Pix, viveraçãopodcast@gmail.com, viveração sem cedilha e sem tio. E para aqueles que desejam conversar com o nosso host, o Guto, podem encontrá-lo no antigo Twitter, agora renomeado como @Guto, com 3 T's, ou no Instagram, onde é conhecido como Guto CWBMB. Guto no Instagram, também com 3 T's. E se você quer se conectar com a equipe do Viveração, enviar perguntas, críticas construtivas ou até mesmo sugestões de temas, basta acessar o link do nosso Linktree na descrição deste episódio. E agora, com corações cheios de expectativa, vamos mergulhar nesse episódio repleto de insights, histórias e reflexões. Vamos caminhar juntos rumo a uma compreensão mais profunda do autocuidado quando falamos de sexo químico. O Viveração Podcast é um espaço seguro, livre e aberto para a expressão das diversas vozes da comunidade LGBTQIA+.
Opiniões compartilhadas são individuais e não representam um consenso geral. Lembre-se, a jornada de cada pessoa é única e merece respeito. Hoje temos um convidado super especial, o bonito e médico psiquiatra Bruno Branquinho, que já esteve com a gente no episódio sobre saúde mental em debate e chemsex. E hoje trouxemos ele novamente para refletirmos de novo sobre autocuidado e chemsex. Ou seja, quando a galera usa drogas durante o sexo. Algo que está cada vez mais rolando na nossa comunidade e que pode deixar a gente naquele momento uau, mas também pode nos deixar mais vulneráveis a coisas como HIV, outras ISTs, ou até a outros problemas como questões relacionadas à segurança e consentimento. Então, vamos lá. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos. Oi, Bruno, tudo bem com você? Como que você tá? Oiê, tudo bem, Guto? Obrigado pelo convite. Tô bem, e você? Também estou bem. Então, que legal que você topou falar mais uma vez comigo sobre esse assunto muito importante para a comunidade, que é o chemsex, ou sexo químico. Mas antes da gente começar, Bruno, conta um pouquinho pra gente quem é você, porque vai que o ouvinte ainda não te conhece, né? Bom, meu nome é Bruno Branquinho, eu sou psiquiatra. Eu me formei aqui na Faculdade de Medicina da USP, depois fiz residência no Hospital das Clínicas da USP. Eu me formei em psiquiatria em 2015 e desde que eu me formei na residência, eu venho trabalhando com população LGBTQIAP+, então com saúde mental da população LGBTQIAP+. Então eu fui trabalhar na Casa 1, que é uma ONG de acolhimento à população LGBTQIAP+, em situação de vulnerabilidade. Eu escrevi coluna de saúde LGBT para a Carta Capital, depois para o site do Dr. Jairo Bauer. E hoje em dia, meu enfoque de estudo e trabalho tem sido mesmo a saúde mental da população LGBTQIAP+. E eu, com mais alguns colegas, fundamos uma clínica em São Paulo, de atendimento inclusivo a todos, né? Formada só por profissionais LGBTQIAP+, que é a NUMA, que é o Núcleo de Medicina Afetiva. Legal, Bruno. Então, só para te contar, né, que nesse ano a gente estamos dando uma prioridade para a saúde mental, né, porque achamos que essa é uma necessidade da nossa comunidade. Então, por isso que eu te chamei de novo para falar de um assunto que a gente já conversou. Mas, dada a importância, né, e dadas as últimas notícias aí, principalmente entre homens gays, sobre chemsex, eu decidi te chamar de novo. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é chemsex e o que substâncias a gente pode falar que... Quais substâncias a gente pode considerar chemsex, né? Por exemplo, bebida alcoólica é chemsex? Uhum. Então, isso vai variar muito, tá? Quando a gente vai falar de chemsex, né, depende muito do lugar e da definição que as pessoas estão usando. Então, por exemplo, se for pegar uma definição mais ampla, né, é o sexo sob influência de substância química. Então, pode ser qualquer sexo sob influência de qualquer substância química. Então, você foi pra balada, tomou um drink e depois acabou indo transar, bom, isso pode ser considerado chemsex. Mas assim, não é disso que a gente está falando quando a gente pensa numa questão de saúde pública, né? Num problema, né? Quando a gente pensa no que está realmente, né, trazendo questões e problemas para a comunidade, né, a gente vai falar de um uso, né, de determinadas substâncias químicas, né, de determinadas drogas para a prática sexual, né? Então a pessoa usa essas drogas já para ter sexo, né? E a gente está falando normalmente também de homens que fazem sexo com homens, tá? Então, quando a gente vai falar de chemsex, normalmente é isso. São homens que fazem sexo com homens usando determinadas drogas para isso, né? E aí, quais drogas vão ser usadas vai depender muito de que lugar a gente está falando, né? Então, na Inglaterra, por exemplo, a gente vai falar de
metanfetamina, GHB e mefedrona. Aqui no Brasil, né, chegou com muita força a metanfetamina nos últimos anos, né? Então, nos últimos 5 anos, sei lá, se fosse há 10 anos atrás, você mal via, mal sabia de metanfetamina a não ser pelos filmes. De 5 anos para cá, começou a aparecer muito, principalmente em São Paulo e agora no Rio, né? E vem crescendo cada vez mais, e vem aparecendo no Grindr, e vem cada vez mais pessoas tendo problemas com isso. Então, hoje em dia, as drogas principais do chemsex são metanfetamina, o GHB e cocaína aqui no Brasil. Entendi. E você acha que... Eu ia te fazer essa pergunta mais para frente, mas vou fazer já, vou emendar. Você acha que houve um aumento, né? Pela tua fala, eu entendi que houve um aumento aí no uso de substâncias durante esses encontros sexuais. E você acha que tem a ver com a pandemia? Porque eu, assim, pessoalmente, observo que se a gente entra no Grindr hoje em dia ou em outro aplicativo de encontros, a gente vê que às vezes o convite não é só para sexo, o convite também é para uso de substâncias, né? E me parece, assim, como uma pessoa leiga, tal, que nem faz parte desse universo, que aumentou muito isso, né? Aqui em Curitiba, em São Paulo, em outros lugares. O que você acha como profissional assim da Eu acho que área? a pandemia, de uma forma geral, piorou a saúde mental das pessoas, né? Então teve uma pesquisa, inclusive, lá de uma ONG, a Vote LGBT, em 2021 ou 2022, não lembro quando que foi perguntado para as pessoas qual foi o principal impacto, né? O que piorou, né, na sua vida na pandemia. E daí foi desde dinheiros, trabalho, distância, enfim, podia ser qualquer coisa. E mais de 50% das pessoas disse que o principal impacto da pandemia para elas tinha sido na saúde mental. E quanto pior a nossa saúde mental, maior a chance da gente recorrer a válvulas de escape, como por exemplo as drogas, né? Então, assim, foi só por causa da pandemia? Provavelmente não, né? Provavelmente essa droga já chegaria aqui, provavelmente isso, né, de alguma forma atingiria essa população e se espalharia porque ela mexe com questões, né, que são muito centrais à comunidade, né? Peguem muitas questões, mas provavelmente a pandemia deu uma acelerada porque todo mundo já estava um pouco pior mesmo em termos de saúde mental, e daí, quando a gente está mal, as drogas entram num lugar muito interessante para essas pessoas, né? No sentido de aplacar a angústia, de uma válvula de escape mesmo. Isso, entendi. E quais são as implicações desse uso? Assim, a gente está falando aqui só lembrando, pessoal, que tanto a minha fala quanto a do Bruno não é uma fala julgando ninguém, entendeu? É uma fala de pensando aqui um pouco autocuidado, o que a gente pode fazer para reduzir os danos, né? Uhum. Só para deixar isso claro. Então, Bruno, o que você acha? Assim, quais são as implicações, assim, além do efeito da droga? Existe mais algum outro problema relacionado a esse uso? Eu acho que é importante a gente lembrar que isso que a gente está falando, né, remete a pessoas que estão buscando ajuda por conta disso, né? Então quem está lá usando a sua droga para fazer sexo e não está vendo problema nenhum nisso, está lá topando os seus riscos, etc. Beleza, né? Cada um com a sua, né? Cada um está usando a droga assumindo seus riscos e beleza. Mas, né, o que a gente tem visto, o que eu tenho visto na minha prática, e o que eu tenho visto cada vez mais de relatos é de pessoas que estão tendo problemas por conta dessa prática. E aí a gente precisa falar sobre isso justamente para diminuir esses problemas, né? Para entender, bom, o que está acontecendo e como que a gente vai fazer para que essas pessoas sejam menos afetadas. E aí a gente vai depender muito, né, Guto, de como essa pessoa está fazendo esse uso, com que frequência, qual é a droga utilizada, porque eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu falei de 3 drogas aqui no Brasil que são as principais, né? A metanfetamina, que é conhecida como Crystal, Tina, quando é injetada, Slan, né? O GHB, né, que é né, a metanfetamina normalmente é fumada, né, em cachimbo mesmo, em cachimbo ou em bong, e quando ela é injetada, ela é chamada de Slan. O GHB é um líquido, então as pessoas normalmente misturam com água ou com qualquer bebida, refrigerante. Normalmente não mistura com álcool porque
dar ruim, mas com alguma bebida aí que elas queiram tomar, misturam e vão tomando, né, ou para balada mesmo, ou para fazer sexo, né? Então a gente tem a metanfetamina, o GHB, que é chamado de G ou Gisele também, e a cocaína, que normalmente as pessoas, né, aspiram, né, pelo nariz, mas às vezes elas põem pelo ânus também, enfim, tem outros jeitos de você usar. Então, por exemplo, quando a pessoa usa metanfetamina, né, ela normalmente tem quando você usa metanfetamina, você fica muito eufórico, você tem um prazer muito grande, a sua libido aumenta muito, você fica muito agitado, você não dorme, você perde a fome, você perde a sede, você quer muito transar. E isso favorece com que essas pessoas façam muito sexo por muito tempo sem parar e sem comer, sem beber, sem nada. Então, a metanfetamina, por exemplo, quando você usa, te possibilita que você fique, por exemplo, 48, 72 horas transando sem parar, tá? E daí, bom, essas pessoas vão transando com múltiplos parceiros, né? Muitas vezes, né, indo em lugares que elas não conhecem, ou chamando muita gente para dentro de casa e tudo mais, tal. Bom, passam, por exemplo, o fim de semana inteiro acordado e depois elas têm que trabalhar, né? Esse uso, por exemplo, é diferente, por exemplo, do uso de GHB, que também é perigoso, mas, por exemplo, quando você usa GHB ou G, né, ou Gisele, sei lá, a pessoa usa, né, isso, ela também tem um prazer sexual, ela também aumenta a libido e tudo mais, etc. Mas dificilmente essa pessoa vai ficar 48 horas acordada. Ela vai tomar, vai ficar ali à noite acordada, na balada, depois vai transar e tudo mais e vai parar, né? Na cocaína, normalmente as pessoas ficam muito tempo acordadas também, mas dificilmente elas vão ficar 48, 72 horas acordadas. Então, assim, cada uma das drogas vai ter o seu potencial risco. O problema né, aí e que a gente está vendo como maior perigo ultimamente é que a metanfetamina, ela me parece, né? Parece que o que a gente está vendo é que ela tem um poder aditivo maior do que essas outras duas. Então, do primeiro uso até você começar a usar todo fim de semana, ou não conseguir ficar sem usar, ou todas as vezes que você for transar, você usar, parece que a metanfetamina é mais poderosa nesse sentido do que a cocaína. A cocaína, normalmente, até você ficar dependente, né, usar em grandes quantidades, começar a atrapalhar muito a sua vida, tem um tempo aí, né? Você normalmente entra em contato na adolescência ou no começo da jovem adulto, depois de anos, enfim, você vai usando na balada, depois você leva para o seu dia a dia e daí começa a te dar problema. Mas isso normalmente são anos, né? A metanfetamina, depois que você usou uma vez, tenho muitos casos de pessoas que usaram uma vez e depois começaram a usar e de repente, 1, 2, 3 meses depois, já estavam completamente viciados. O Gi, por exemplo, é uma droga que o problema dele, normalmente, é que a dose que é segura é muito, assim, segura no sentido assim, de você não vai ter uma parada cardiorrespiratória, né? Que vai te dar aquele barato, é muito próxima da dose que vai fazer você ter uma parada, você parar de respirar. Então, como a pessoa vai perdendo o controle, muitas vezes ela repete a dose antes de, de poder, e daí muitas vezes começa a vomitar, cai no chão da balada, ou muitas vezes para de respirar mesmo. Então, cada uma dessas drogas vai ter uma questão aí, né? Então, como você vai fazer para lidar com cada uma das drogas vai depender muito do contexto, de qual droga você está usando e das possibilidades da pessoa também, né? Enfim. Entendi. Então, assim, a gente pode falar que é uma espécie de redução de danos que a gente tem que pensar, né? No caso, tanto no uso da substância, quanto gerenciar esse uso, né, de uma forma um pouco mais racional. E existem aí uns cuidados também que a gente pode pensar com relação à saúde sexual, né, infecções sexualmente transmissíveis, HIV, e também até mesmo a segurança, né? O problema do consentimento, por exemplo, né? Eu já escutei alguns relatos de pessoas que tomaram a substância sem saber, enfim.
Então, essa redução de riscos envolve tanto o uso responsável da substância, não sei se eu posso falar responsável, mas um uso um pouco mais racional e também esses cuidados quanto a outras questões, é isso? Eu acho que a primeira redução de danos que a gente tem que fazer é que as pessoas saibam o que elas estão usando, né? Então, assim, eu tenho casos de pessoas, por exemplo, que, bom, não sabiam que estavam fumando metanfetamina da primeira vez, né? Nem sabiam que o que a metanfetamina poderia causar, por exemplo. Ou G, ou qualquer droga, né? A primeira coisa que eu acho que é importante das pessoas fazerem antes de usar qualquer droga é saber o que elas estão usando. Bom, estou usando isso aqui gera esses efeitos, isso aqui pode me gerar esses prejuízos, né? Porque, por exemplo, bom, sei lá, cocaína é muito comum, né? Enfim, todo mundo já ouviu falar de cocaína por aí, tudo mais, tal, né? Mas sei lá, todo mundo sabe que cocaína em um tiro que você der, um uso, você pode ter um infarto, por exemplo, você pode ter um derrame, né? Enfim, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, enfim, né? Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer as suas escolhas, mas eu acho que é importante que as pessoas façam as suas escolhas baseadas em conhecimento, né? Então, bom, eu, Bruno, sei tudo que isso pode me gerar, mesmo assim eu quero usar essa droga, tudo bem, né? Bom, você faz as suas escolhas, né? Agora, em relação à metanfetamina e o G, por exemplo, o GHB, muita gente não sabe no que está se metendo, né? Muita gente não sabe como é o potencial de adição, o quão difícil é depois para parar de usar, o quanto você fica dependente dessa droga, não só quimicamente, mas emocionalmente. Depois você não consegue mais. Muita gente tem muita dificuldade em transar depois sem a droga. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que todo mundo tem que fazer antes de usar qualquer droga é saber sobre ela. Então, assim, puta, teu amigo te ofereceu tudo mais, tal, meu, você não sabe. Se você não sabe da droga, você não usa. Você vai lá, pesquisa, veja quais os efeitos dela, quais são os possíveis prejuízos, casos, como é que é, depois você toma a sua decisão. Depois disso, né, enfim, aí a gente vai ter que ver todos os riscos a que você está exposto. Porque, por exemplo, né, eu falo muito de metanfetamina porque é o que tem dado mais problema hoje em dia, pelo menos aqui na minha prática, e está se espalhando por outros estados. E, bom, eu tenho conversado muito com o pessoal de Londres, que é especialista em chemsex, né? Isso que está acontecendo aqui agora aconteceu há 10, 15 anos atrás, lá em Londres, né? Então eles têm centros específicos para isso, eles têm toda uma política pública para cuidado, né? Então eu tenho conversado muito com eles até para pensar como fazer e tudo mais. Então, assim, bom, beleza. Primeiro, eu tô falando muito de metanfetamina justamente por causa disso, porque lá já aconteceu isso, aqui vai acontecer isso. Já está acontecendo. A droga chegou, a droga está aumentando a sua presença, né? Porque quando eu comecei a atender metanfetamina, né, pacientes em uso de metanfetamina há 3, 4 anos atrás, né, eram menos pessoas, a droga custava uns R$ 400 o grama, tá? E não era tão fácil de se achar. Hoje em dia, você abre o Grindr em qualquer lugar de São Paulo, você consegue comprar metanfetamina, o grama já custa R$ 250, ou seja, né, diminuiu aí muito, né, quase 40%, né, do que era há 3, 4 anos atrás, o que quer dizer que a oferta está maior. E provavelmente daqui a pouco eles vão estar começando a produzir aqui no Brasil, porque eles importam hoje em dia, né? E vai ficar cada vez mais barato e atingir cada vez mais pessoas, né? E né, já tem no Rio, já tem em algumas outras cidades do Sudeste, no Nordeste, no Sul ainda não tem, mas vai chegar no interior. Então, assim, isso vai acontecer, né? Assim, não, a gente vai tá fazendo o que dá para diminuir, mas vai acontecer, como aconteceu em Londres. O que a gente precisa fazer é, de fato, né, informar as pessoas sobre o que está acontecendo, né? Porque é isso, uma pessoa que fica dependente de metanfetamina, ela passa horas e horas usando metanfetamina e fazendo sexo. O que isso implica? Horas e horas sem comer direito, sem beber direito, fazendo sexo com múltiplos parceiros, o que não é problema nenhum do ponto de vista moral, tá tudo certo. Mas se você faz sexo com múltiplos parceiros, e eu tô falando de 15, 20,
30 caras num fim de semana, você não vai usar camisinha em todas essas relações, você vai ter mais chance de lacerações, o que aumenta a chance de transmissão de ISTs, né? Você está transando com mais parceiros, então tem mais chance de ter IST aí no meio, né? Você tem mais chance de esquecer de tomar os seus remédios de uso contínuo. Então vamos dizer que você use PrEP, ou você use remédio para diabetes, ou para pressão alta, ou para mesmo para você seja uma pessoa que viva com HIV, né? Se você tá lá transando ininterruptamente, você não tá tomando água, você não vai tomar os seus remédios, entendeu? Então, assim, a sua saúde vai ficando muito fragilizada. E além da sua saúde física, tem a sua saúde mental mesmo, né? Porque, meu, imagina, você fica um fim de semana inteiro transando. Tudo bem, tudo certo. E daí você segunda tem que trabalhar. Você tá cansado, né? Você ficou o fim de semana inteiro acordado transando, não foi nem só de papo pro ar acordado. Então você tá cansado, daí você leva uns dias para se recuperar, trabalhando mal, né? Sem encontrar ninguém, porque você só quer dormir, né? Você trabalha ali meio que dá e dorme, e daí vai chegando o fim da semana, você vai se recuperando um pouco mais, mas aí você começa de novo o ritual de, bom, usar metanfetamina, ficar transando o coisa inteira e tudo mais. Então, você começa a ir mal no trabalho, você se afasta do seu círculo social, porque né, você tá usando metanfetamina, você não vai ficar conversando e tudo mais, você vai ficar transando. Então, você fica transando o fim de semana inteiro, você usa o resto da semana para se recuperar, depois do outro fim de semana você faz a mesma coisa. Então, você acaba tendo problema no trabalho e eventualmente sendo demitido, a sua saúde fica em frangalhos, porque você perde muito peso, você muitas vezes contrai ISTs, você muitas vezes se expõe a situações de violência, porque é isso, né? Bom, imagina que ou você está indo para algum lugar para transar, ou você está chamando alguém para sua casa. Só que você não sabe, você não conhece todas as pessoas que está chamando. Numa dessas, você pode chamar alguém mal intencionado, né? Enfim, a gente cansa de ver aí nos noticiários histórias de pessoas que enganam pelo Grindr para roubar ou para matar homossexuais, né? Enfim, tudo mais. Então, assim, a vida da pessoa realmente começa a ir pro buraco. E aí chega uma hora em que elas vão procurar ajuda. Só que para sair disso é muito difícil. Assim, é muito, muito, muito difícil, porque a pessoa atrelou completamente a vida sexual dela a essa droga, né? Porque sente-se muito bem, aumenta muito o prazer, né? Aumenta a duração, obviamente. Ninguém sem droga transa 72 horas sem parar, né? Mas isso vem com um preço absurdo, assim, né? A vida da pessoa realmente começa a desmoronar. E me diz uma coisa, qual que seria então o conselho? Não gosto dessa palavra, mas tipo, qual que seria a ação, a primeira ação a pessoa que já percebeu que tá com problema com o uso dessas substâncias, o que ela tem que fazer individualmente, né? Não pensando agora em termos de políticas públicas mesmo. Olha, eu acho que aí, de novo, um quadro muito difícil, mas se você percebeu que você está tendo algum tipo de problema por conta do uso de drogas no sexo, você precisa procurar ajuda. E ajuda em frentes, uma frente ampla aí, vai. Conversa com a sua rede de apoio. Quanto mais amigos, familiares, namorado, enfim, quem você puder estar junto com você, provavelmente mais fácil vai ser para você conseguir seguir. Procura ajuda em saúde mental, então psicólogo, psiquiatra, né? A gente tem grupos de apoio, né? No NA, por exemplo, né? Você pode tem reuniões online, tem diversos grupos, tem grupos inclusive frequentados mais por LGBT, então pode se procurar lá, né? Eu tenho recomendado até uns grupos internacionais do pessoal de Londres mesmo, para quem fala inglês, para ajudar. Assim, no final das contas, eu estou falando algumas coisas que podem ser úteis, mas cada caso é um caso, né? A gente vai ter que individualizar cada um desses casos e entender, bom, por que é que está usando a droga, quais são os gatilhos, o que essa droga proporciona que você está procurando, qual é a droga que você está usando, porque, por exemplo, um paciente que usa metanfetamina é muito diferente de um paciente que usa GHB, que é muito diferente de um paciente que usa cocaína, né? Ou, sei lá, qualquer outra coisa. Então, assim, a gente vai ter que olhar para esse paciente e entender, esmiuçar direitinho o que está acontecendo, quanto ele está usando, quais são os prejuízos,
Porque muitas vezes, né, o paciente me procura e fala, tô com problema, tal, mas quando eu começo a conversar com ele, que ele entende exatamente o prejuízo, assim, às vezes eu falo pro paciente, quanto você tá gastando com essa droga? E daí ele fala, mais ou menos isso, assim. E eu sei quanto custa as drogas, né? E daí eu olho pra ele e falo, não, faz a conta direito, pensa aí. Daí ele começa a fazer a conta, ele tá gastando 2, 3 vezes mais do que ele tá gastando, mas ele nunca parou pra pensar no que tá acontecendo. E vai vendo, e tipo, bom, e se afastando da família, se afastando dos amigos, e tomando chamada no trabalho, e enfim, e é isso. Já pegou 1, 2 ISTs, né? Enfim, então ele vai precisar de ajuda para para sair dessa situação. E aí, família, amigos, profissionais de saúde mental, grupos de apoio, enfim, esse combo vai precisar entrar em ação, porque é o que eu falo para eles, assim, eu acho que os pacientes que são dependentes químicos, né, eles é um quadro muito difícil, assim, é um quadro que realmente exige muito investimento do paciente, dos profissionais de saúde, da família, de todo mundo. Se ele fizer tudo direitinho, se o paciente for procurar ajuda, tiver disposto e tudo mais, é um quadro difícil. Se ele não tiver disposto, se ele não quiser, se ele não fizer os combinados, né? Ou tentar fazer, pelo menos, porque às vezes a gente não consegue, tá tudo bem, né? Mas se ele não tentar fazer o que ele precisa fazer, daí não dá certo, daí não tem como. Ele precisa querer, a pessoa precisa entender que tem prejuízo, né? Porque é isso também, eu não posso falar para ele que ele tem prejuízo. Eu posso mostrar, ó, isso aqui está acontecendo. Você acha que é um prejuízo? Se o paciente, né, a pessoa tem que falar, não, eu acho que isso é um prejuízo. Porque se eu achar que é um prejuízo e ele não achar, ele tá certo, é a vida dele, né? Então, quem sempre diz se essa droga está sendo ruim para ele, é ele. A minha opinião, a opinião das outras pessoas não interessa. Enquanto ele não achar que isso tá ruim. Até para funcionar, né, a mudança aí, o cara tem que, a pessoa tem que querer, né? Pelo, Exato. E para isso ele precisa achar que isso. Que tem que haver uma mudança, né? Porque se ele achar que tá tudo certo, quem sou eu para dizer que não tá, né? Tipo, tá tudo certo para ele, é a vida dele, né? Agora, se ele tá me procurando, né? Normalmente é porque ele chegou num ponto em que ele falou: bom, isso aqui não tá legal, né? Apesar do prazer que essa droga me dá, apesar dos momentos bons que eu tenho com ela, eu tenho alguns prejuízos aqui que estão me atrapalhando. na roda de conversa que eu coordenava antes da pandemia, e que agora está funcionando de novo, a gente teve um caso de um rapaz que ele era uma pessoa vivendo com HIV e ele não conseguia aderir ao tratamento por causa do uso de cocaína, enfim. E ele acabava sempre abandonando o tratamento e foi bem difícil. A gente tentou ajudar até um ponto, né? Mas enfim, é aquela coisa, é isso que você falou, né? Se a pessoa não quiser, acaba não dando certo. Tudo que a gente fez, que a gente conseguiu, e aí ele já estava num quadro de tuberculose também, porque tinha largado o tratamento do HIV, enfim. Foi uma história que eu até hoje me lembro e fico assim preocupado, porque não acabou muito Eu bem, acho que o assim, nosso mas enfim. trabalho no final, assim, é isso, é tentar mostrar, né? Enfim, falar, olha, você não acha que isso é um prejuízo, né? Por exemplo, você não conseguir seguir o seu tratamento, e tudo mais, etc, etc. Mas no final das contas, a decisão é da pessoa, né? A gente não pode, e eu nem quero obrigar ninguém a fazer nada do que eles não queiram, né? Enfim, se ele acha que a vida dele é dessa forma que ele vai seguir e tudo mais, é a vida dele, né? Até eu ia te perguntar sobre redução de danos, né? Que esse são duas palavras que foram demonizadas um pouco, né? Nos últimos anos, assim, em alguns círculos, assim. O que você acha que o Brasil tem alguma iniciativa, assim, em termos de políticas públicas nessa área? O que você acha? Tem que aumentar? Tem que ter uma ação, por exemplo, dentro do SUS que trabalhe isso? Né? Porque a gente vê aí por aí algumas iniciativas autoritárias, né, de pegar pessoas que estão em situação de uso de substâncias, internar à força, né? O que você
Como que você pensa o quadro, em termos de políticas públicas mesmo? Olha, a gente não tem políticas públicas em relação à questão das drogas, né? Muito menos quando a gente pensa em redução de danos, né? Acho que, sei lá, quando você pega a Cracolândia em São Paulo, por exemplo, né? É muito mais uma política higienista do que uma política pensando na pessoa que é dependente de droga ou em reinseri-la na sociedade, né? Enfim, então, assim, a meu ver, né, não temos nada disso. Quando a gente vai para esse nicho mais específico, então, que é chemsex, não existe nada. A maior parte dos profissionais de saúde nem sabe o que é chemsex. Profissionais de saúde mental, que dirá os profissionais, outros profissionais de saúde. Então, assim, o Brasil ainda é um país que a gente tem o SUS, que é maravilhoso, mas a gente tem um país que é de dimensão continental, né? Com uma gestão pública que é muito deficitária. Né? Então a gente tem um sistema que é muito legal, que é muito interessante, que dá acesso de saúde a todo mundo, mas, né, temos aquele velho problema de gestão e de uma política corrupta. Né? Então, a verba que poderia ser destinada para isso e tudo mais é uma verba muito grande, porque o nosso país é continental. Né? Ao mesmo tempo, né, essa verba que já é grande e que já nos custaria muito, ainda assim, muitas vezes não chega, né? Enfim, não é muito bem utilizada. E daí você vai ver que, pensando só em saúde mental, não estou falando nem de dependência química, não tem para todo mundo. Né? Quando você vai pensar em psiquiatra e psicólogo, quando você vai no posto de saúde, por exemplo, tem alguns postos que tem, né, um psiquiatra e uma psicóloga para uma região gigantesca que não dá conta de todo mundo, né? Aqueles atendimentos super rápidos, meio para tapar buraco, e tem postos que não tem nem psicólogo e nem psiquiatra. E daí referenciam para os que tem e fica mais absurda ainda a carga, né? Daí a gente tem os CAPs, por exemplo, os Centros de Atenção Psicossocial, que tem a equipe completa, né? Tipo, psiquiatra, psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem assistente social, é um lugar maravilhoso, mas que também não dá conta, não tem como. Em São Paulo tem, sei lá, 10 para uma cidade de 15 milhões de habitantes. Não dá conta, não tem como. Então, assim, o que eu quero dizer é, em termos de política pública, né, para dependência química, não tem, né, assim, o que tem não serve, mas assim, a gente é anterior a isso, a gente precisava de uma política pública melhor para a saúde mental, para o SUS de uma forma geral, né? A gente precisava de mais cuidado com o SUS e com como o nosso dinheiro é investido, como é destinado, né, maior transparência, que de fato, né, os investimentos fossem feitos, né, em saúde e tudo mais. E daí para melhorar a saúde mental, para daí podermos ter uma política de dependência química e depois, lá no fim, a gente poder pensar numa política pública relacionada a chemsex, que é um problema muito nichado ainda, né? Então, se não fazem políticas públicas para saúde mental, que é algo mais geral, imagina para chemsex, que é um problema que está muito relacionado à comunidade LGBT, que já é minorizada. Então, assim, não vai acontecer tão cedo. A gente tem, eu até, como eu disse, eu estou em contato com o pessoal lá de Londres e tudo mais, a gente até organizou com a HF, a AIDS Health Foundation, que eles têm uma clínica aqui no centro de São Paulo para atender população vulnerável, e a gente está organizando com eles um treinamento para profissionais de saúde com o CEO lá de uma das ONGs de lá, para transmitir conhecimento mesmo, para que as pessoas possam atender e tudo mais. Mas é isso é uma ação individual de um grupo de pessoas que não tem nada a ver com o governo para tentar, né, melhorar um pouco a situação, mas não resolve, né? É uma coisa muito pontual. Então, eu ia te fazer justamente uma pergunta que iria nesse sentido, assim, caso profissionais da saúde estejam nos ouvindo, né, a gente sabe que tem vários enfermeiros, médicos que escutam o Viveração. Qual seria a forma que você acha que eles poderiam abordar essa questão com os pacientes, né, caso a questão apareça, óbvio, de maneira sensível e eficaz, assim, mesmo sabendo de todo esse problema de não ter uma política sistematizada, né,
dentro do SUS e tal. Então, assim, fica difícil eu falar, faça assim, faça assado. O que que eu acho que é o mais importante, assim, estuda. Assim, você sabe que há esse problema e você sabe que não tem uma política para isso, enfim, vai ter que ser você que vai lidar com o rolê. Vai lá no PubMed, vai lá no UpToDate, vai lá onde quer que você ache os seus artigos científicos e joga chemsex, nananana. Né? Se você fala inglês, se você não fala, putz, em português não tem tanta coisa. Daí você traduz no chat GBT, sei lá. Mas assim, vai estudar. Faça como foi assim que eu fiz. Eu peguei, quando começou a aparecer para mim, não tinha nenhum livro ali que me falasse, olha, aqui, etc, tal. Eu comecei a jogar. Chemsex, metanfetamina, não sei o quê, tarará. E fui pegando todos os artigos que eu podia e fui falando com o pessoal lá de fora que podia me dar algum help aí, não sei o quê. Fui estudando, e falando e trocando informação com o pessoal que eu conhecia, que estava atendendo também e tudo mais. E bom, você vai aprendendo, né? Você vai tentando E, ver como fazer. e, e eu acho assim, não sei se você concorda comigo, mas não usar do terror, né? Assim, Não, não, calma. do julgamento moral, Mas é enfim, porque. justamente por isso que você tem que estudar. Porque estudar não é saber o que é a molécula da metanfetamina. Estudar é você saber como manejar. E parte desse estudo quer dizer que você vai entender que não adianta você demonizar o uso da droga ou falar, você é sujo, você não pode mais usar droga, rarará, né? Parte disso é você entender, né? Parte desse estudo é inclusive essas estratégias de, bom, então vamos entender o contexto desse paciente, vamos entender o que ele quer fazer, o que ele acha que é o melhor para ele, né? Porque vai ter paciente que vai falar, não quero parar, eu quero só reduzir. E daí, bom, tudo bem, você vai conversar com ele, entender por que ele quer reduzir, apresentar as opções, e se ele só quiser reduzir, você vai trabalhar com ele para chegar nisso. Mesmo que depois ele, de repente, possa mudar de ideia e falar, não, agora eu quero parar, né? Então, assim, esse estudo que eu tô falando, eu não tô falando só um estudo teórico de, metanfetamina, estimulante, blá, 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 tal. Isso também, né? Acho que é importante você saber tudo. Mas o estudo, né, os trabalhos vão também te mostrar as estratégias que dão certo, as estratégias que dão errado, o que acontece, como foi a história, como que surgiu tudo isso, quando surgiu em Londres, como que aconteceu, né? Foram os aplicativos, quem trazia era a aeromoça, aeromoço, né? Comissários de bordo, sei lá, começou essa mudança cultural de ir de danceteria para sauna, para festa de sexo e tudo mais. Você vai entendendo tudo isso, mas de novo, às vezes as pessoas acham assim que porque você está inserido na comunidade ou porque você sabe mais ou menos que você está capacitado e você não está, né? A gente nunca está capacitado se a gente não estuda. Mesmo que a gente, né, eu seja um homem gay, estou tratando de um homem gay. Beleza, acho que a gente vai ter vivências parecidas, mas isso não me capacita para fazer isso. Se eu não estudar, eu não vou estar capacitado. Então, a primeira coisa que eu digo para todo mundo, para aluno de faculdade, para colegas que vêm me perguntar em podcast, estuda. Você quer atender qualquer coisa. Eu tô falando de chemsex aqui, mas poderia ser qualquer coisa. Você vai lá e você estuda. Você pega a referência, você vai ler artigo científico, você fala com alguém que você sabe que seja referência no assunto, pede indicação, ou pede uma aula, ou paga um curso, ou faz o que você quiser para você ter base no que você vai fazer. Porque não adianta você ser só empático, né? Vamos lá, vem aqui, não sei o quê, se você não souber o que fazer. Se você não souber quais são as estratégias que funcionam. Claro, claro. É, uma coisa que acontece muito aqui com a gente no projeto, né, no Viveração, recebemos perguntas dos ouvintes sobre interação. Então, será que tal substância interage com a PrEP, né? É uma pergunta muito frequente. E aí, às vezes, às vezes até outras perguntas. Interage isso com isso? E muitas vezes, a maioria das vezes, até porque eu, eu e o resto da equipe não convive com com esse universo, então a gente tem que pesquisar. Então, o que a gente faz não sei, vou conversar com alguém que sabe, vou falar com um médico, né? É o que a gente faz, pelo menos aqui no projeto, e que tem funcionado mais ou menos bem. Sem julgamento, a gente recebe perguntas assim, tanto com relação a esse assunto, mas quanto a perguntas
relacionados à saúde sexual, né? Por exemplo, posso tomar, sei lá, tomar xixi. A gente nunca, nunca, nunca julga as pessoas que faz a pergunta. A gente pode ser a pergunta que pareça mais engraçada, absurda, que a gente leva a sério. Vai atrás, pergunta, fala. Geralmente a gente tem que fazer uma pesquisa, né? Falar com um profissional da saúde, com um médico e tal. E é isso que tem funcionado com a gente. Eu acho que pode funcionar tanto para profissional da saúde, né, que por acaso nos escute, quanto para serviço social, né, que também é um pessoal que acaba se deparando com esse tipo de situação também. Uhum. Mas eu acho que isso é isso. Esse estudar que eu falei vai inclusive levar a pessoa a não julgar. Porque esse é um dos jeitos mesmo. Se você julgar a pessoa, não vai dar certo. Então, assim, quando você vai ver nos trabalhos científicos, o mais, vai tendo as experiências das pessoas que já fizeram isso. Como eu falei, em Londres, isso aconteceu há 15 anos atrás. Então, tem muito relato, tem muito trabalho científico, tem muita coisa que aconteceu lá que é parecido. Então, assim, porra, vai ler o que aconteceu lá, vai ver tudo mais que vai te ajudar. Não vai resolver, porque é uma coisa difícil pra caramba. Mas, assim, tem muita coisa para você aprender ali. Inclusive isso, de bom, quem decide o que é para ser feito é o paciente, você não tem direito nenhum de julgar essa pessoa ou de achá-lo pior ou melhor por causa disso, né? Como você vai decidir em conjunto com esse paciente, vai ter as estratégias, né, para tentar e tudo mais, mas é isso, você vai ter que formar um vínculo com esse paciente. Se você chegar numa posição de superioridade ou de julgamento, não vai acontecer. Então, é isso. Eu de verdade, eu sempre digo, cara, puta que pariu, para todo mundo. Não acha que você vai ser um bom profissional, que você vai fazer direito se você não estudar. Estudar é a principal coisa que todo mundo tem que fazer. Não importa a área que você faça. Sempre vai ter que estudar. Inclusive, assim, a gente aqui, eu e o rapaz que é o Breno, que é o que me ajuda, né, que é o auxiliar de comunicação, a gente foi estudar para fazer essa pauta aqui, porque a gente também não sabe de tudo, né? Apesar de estar trabalhando com esses assuntos há 3 anos, a gente foi pesquisar. Então, a gente achou até na pesquisa, a gente achou uma cartilha que eu achei muito interessante, chamada Limites da Correria, que é um guia de redução de danos para pessoas que usam estimulantes. Então, está disponível na internet, né? É só colocar no Google isso, assim, Limites da Correria, que vocês encontram essa cartilha. Eu acho que ela é feita, se não me engano, agora não vou me lembrar, mas eu acho que ela é feita justamente na Inglaterra, né? Adaptada para o Brasil, está em português já e tal. E ali você vai encontrar várias dicas, assim, tanto para o uso mais racional das substâncias, quanto, né, para a questão da saúde sexual, né, cuidados, por exemplo, a questão de tomar água, né, que você falou, que você citou, algumas questões de interação, né, se a substância tem interação com álcool, por exemplo, esse tipo de coisa. E algumas palavras, uma parte ali também sobre consentimento, né, porque para não ter, por exemplo, o relato que você mesmo trouxe aí de pessoas que usaram sem saber, enfim, né? Não sei se você conhece algum outro tipo de material assim disponível. Cara, eu tenho que dar uma olhada, assim, eu lembro que o Ed Lay, aquele projeto que fala muito de redução de danos, tinha feito alguma coisa, mas eu não sei, tem que dar uma olhada, não sei. Tá bom. Então tá bom. Bruno, acho que é isso. A gente já chegou a 40 minutos. Acho que tá bom. Não sei se você quer falar mais alguma coisa pro pessoal. Olha, por mim, não. Acho que fiquei muito feliz de falar de novo com vocês aqui. É um tema que nos últimos anos tem sido meu tema favorito de falar, justamente porque é o que mais me preocupa e o que tem mais me dado trabalho no consultório. Então, quando eu falo isso de estudar, eu mesmo continuo estudando sempre, todas as vezes. Qualquer artigo que saia, eu estou lendo. Então, porque é uma coisa que é difícil mesmo e que precisa estar atento e falando mesmo e tudo mais. Então, qualquer oportunidade que aparece, eu sempre tento participar porque eu acho muito legal. Então,
queria só agradecer e dar os parabéns a vocês por trazerem mais de uma vez esse tema. Então tá bom. Então eu que te agradeço, Bruno. Obrigado pela força aí. A gente também acha que esse tema é muito importante, que a gente tem que falar sobre isso. E também, caso tenha algum gestor aí, né, que tem alguma influência nas políticas públicas, começar a pensar nesses detalhes que não são detalhes, que são assuntos bem importantes. Então, pessoal, é isso. A gente se despede. Eu queria deixar um beijo para o Bruno e um beijo para vocês. Um beijo, gente. Tchau. Beijos. No Viveração Podcast, discutimos saúde, sexualidade e cidadania, com foco em homens gays e outros homens que fazem sexo com homens. Nosso objetivo é promover informações corretas e baseadas na ciência, incentivando o autocuidado e elevando a autoestima das pessoas vivendo com HIV, AIDS e da comunidade LGBTQIA+. Agradecemos a todos os ouvintes por se juntarem a nós nessa jornada de inclusão e respeito. Conecte-se conosco em nossas redes sociais para falar com a equipe, tirar dúvidas e fazer sugestões, e construir com a gente um mundo mais igualitário e saudável. O Viveração Podcast é um projeto do Coletivo Viveração, em parceria com a RNP+ Curitiba e com o apoio do Fundo Positivo. Temos também uma campanha de financiamento coletivo para o Viveração Podcast. Precisamos do apoio de vocês para impulsionar nossas redes sociais e levar informações de qualidade para mais pessoas. Contribua no Apoia-se, apoia.c/viveração, sem tio e sem cedilha, ou por meio da chave Pix, viveraçãopodcast@gmail.com, também sem cedilha e sem tio. Juntos faremos a diferença. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Equipe de produção: Augusto Mena Barreto, jornalista, historiador, coordenador de projeto, apresentador do podcast e ativista. Breno Gonçalves, graduando em Ciências Biológicas e pesquisador em HIV/AIDS e direitos LGBTQIA+. Guilherme Mendes Muniz, especialista em edição de áudio e responsável pela produção técnica. Matheus Freitas, estudante de letras e locutor das vinhetas de abertura e encerramento. Breno Otávio Camargo, designer e fotógrafo.